Eu tenho me aplicado nesses dias a estudar, a orar, a buscar nas Escrituras aqueles textos que tratam de transformação, de mudança de pensamento, de sentimento, de hábito, de conceito, de impressão, de valores. E, na verdade, esses textos não são difíceis de serem encontrados, eles estão por toda a narrativa bíblica. Aliás, é uma exigência do próprio Deus quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa abraça a fé, que ela tenha uma mudança comportamental. E nós estamos falando aqui de moralismo, nós estamos falando aqui de seguir regras, de seguir doutrinas, de coisas exteriores que as pessoas fazem para serem vistas pelas outras. Não, estamos falando de mudança mesmo, mudança do coração, de conversão, de novo nascimento, de arrependimento, vou usar a expressão que me veio à mente, de tomar vergonha na cara mesmo, sabe? Juízo na cabeça, de ter a consciência que se eu abracei a fé do Evangelho, eu vou andar conforme a fé do Evangelho. Aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. E ponto final. Eu não posso fazer concessão com o que seja pecado, eu não posso relativizar, eu não posso partir daquela premissa, não é bem assim, não é tão rígido. É bem assim, do jeito que está escrito. Quando a Bíblia fala o que fala, quando ela ensina o que ensina, quando ela diz o que diz, é aquilo, pronto, acabou. Não vai mudar, pode mudar a lei do país, pode mudar a legislação, pode aparecer quem pleiteie contra aquilo, e uma sociedade toda mude. Vamos dar um exemplo, antes até da leitura, tema do aborto. Para eu falar assim dos temas atuais, é o menos embaraçoso, porque ainda tem uma grande maioria que tem bom senso nesse país, pelo menos no que se refere a esse tema. Vamos dizer que a lei do nosso país, a exemplo do que aconteceu aqui na vizinha Argentina, mude. E eles deixem de criminalizar a prática do aborto. Aliás, legalizem, coloquem clínicas, médicos, hospitais, um sistema todo de saúde, como nós temos o Sistema Único de Saúde, à disposição de qualquer mulher que, não desejando aquela gravidez, por quaisquer motivo, queira abortar até o terceiro mês ou até o sexto mês, como no caso da Argentina, até o sexto mês. E a militância, porque sempre acontece uma militância no tocante a um determinado ponto, e talvez daqui 2 gerações, o André não vai estar mais aí, né, o pastor Nivaldo, eu mais jovem, talvez eu vou ter uns cabelinhos brancos. E toda aquela sociedade daquele tempo, a maioria façam pesquisas do tipo do IBGE, do Datafolha, e 90% concordam que a mulher pode abortar conforme a lei. A palavra de Deus não vai mudar. Vocês que me assistem, que mudaram as leis de Deus, que relativizaram o pecado, até dentro das igrejas evangélicas, vocês relativizaram. Tem pastores me assistindo agora que relativizou o pecado. Liberou tudo, liberou tatuagem, liberou prostituição, liberou bebida alcoólica, liberou o mundanismo dentro da igreja. As igrejas do tipo show estão aí. A palavra de Deus é imutável. E vocês estão indo com avidez, com muita velocidade contra uma rocha. E se eu fosse vocês, conscientes do que eu estou dizendo agora, eu frearia enquanto é tempo. Porque se vocês baterem contra essa rocha, não sobrará absolutamente nada.
Quero dizer com isso que a vida cristã, a vida evangélica, que carrega a qualidade do evangelho mesmo, não o termo que já ficou descaracterizado, mas a vida evangélica, de quem carrega a qualidade de obedecer o evangelho, ela é oposta, ela é contrária, ela confronta a vida sem Deus. Aquela vida que inclusive nós tínhamos antes, ou você tinha até hoje, e vai abandoná-la para abraçar a verdade que nós vamos aprender agora. Quero ler Efésios, depois de toda essa introdução, vamos ler Efésios capítulo 4, do verso 17 até o 24. Efésios 4, do 17 ao 24, depois de ter falado um pouquinho sobre a igreja, sobre Jesus ter dado dons aos homens, estabelecido na igreja os apóstolos, os pastores, os mestres, os evangelistas e os profetas, e explicar a importância da união da igreja na doutrina de Cristo, ele diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Percebe como ele é? Lá na minha terra dizia assim, ó, curto e grosso. Não andem mais assim. É como se ele falasse, acabou. Na verdade, é Paulo escrevendo, mas é o Espírito Santo a nos dizer todos os dias. Não ande mais dessa maneira, não fale mais desta maneira, não proceda mais assim. Por quê? Porque você agora é nova criatura, ou está tornando-se uma nova criatura. Digo isto e testifico no Senhor, como palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Perceba, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, que não é uma coisa minha, não é uma intromissão. Até eu falo com os pastores, eu abro um parênteses aqui para dizer aos pastores, quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos nos intrometendo na vida de ninguém. Eu quero saber da vida dos outros lá longe de mim. Agora, quando eu falo da parte de Deus, eu só estou cumprindo uma dispensação, eu estou sendo um mensageiro do Senhor, eu estou trazendo um recado de Deus para você. Todo pastor que se apega às Escrituras, que lê, que expõe, que explica, que ensina, que transmite, que prega, ele não está dizendo de si, ele está dando um recado de Deus. O recado está dado. Cada um faça o que bem entender com o recado. É isso que o Paulo está dizendo. Olha, eu digo e eu testifico no Senhor. Se vocês vão levar em conta, se vocês vão obedecer, se vocês vão acatar, se vocês vão ao menos ponderar sobre o que eu vou tratar, não é mais problema meu. Eu trago um recado de Deus para vocês, eu trago um recado de Deus, de Jesus. Que recado é esse? Não andem mais como andam também os outros gentios. Não mais. Até hoje você era assim. A partir de hoje, não mais. Até hoje você praticava essas coisas. Elas eram normais. E elas continuarão sendo normais no seu círculo familiar. Por exemplo, final de ano. As famílias se reúnem. Vem todo mundo, vem a parentela toda. De repente você é um homem, seus filhos já são casados, vem nora, vem genro, vem os netos, vem a irmã da nora, vem os irmãos do genro, vem os pais da outra família, e eles vão se confraternizar, vai, quem sabe naquele ambiente, não sendo a tua casa, vai ter bebida alcoólica, vai ter gente jogando truco ali na mesa, vai ter outra pessoa fumando um narguile, vai ter alguém, quem sabe, conversando coisas profanas. É muito difícil para quem é da fé estar nesses ambientes, mas eles são corriqueiros. Você vai se portar como um
cristão. Quem sabe vai ser o seu primeiro ano depois da conversão. E alguém vai lhe trazer, como sempre lhe trouxe, um copo de cerveja, de chopp, ou uma caipirinha, um pouquinho de vinho, ou um cigarro, porque você era fumante. E você vai se abster, vai dizer não. E você, claro, vai até sentir se é a hora de evangelizar, porque dependendo, se a pessoa estiver com a guarda baixa, por assim dizer, você vai poder explicar a razão da sua esperança, é o que Pedro diz. Dizer para eles por que você não bebe, não fuma, não mais. Não mais. Faça uma lista depois, não agora, porque eu quero que você preste atenção ao que eu tenho que falar ainda. Mas faça uma lista de coisas que você fazia antes da sua conversão e que hoje, à medida que você vai descobrindo as Escrituras, essas coisas são combatidas pelo texto sagrado. Você sabe que não pode mais. E faça a lista. Faça assim, a lista do não mais. Quantos de vocês têm coragem de fazer? A lista do não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. E faça um X nessa lista. Não mais. Isso aqui eu nunca mais vou fazer. Por quê? Porque quem faz, olha ele explicando agora, faz, no versículo 17, primeiro, na vaidade do seu sentido. Vamos ser bem claros, uma pessoa sem Deus, o sentido dela, da razão da vida dela, é vão, é inútil. As pessoas trabalham para nada. Eu li uma matéria esses dias de um homem que perdeu a esposa, perdeu o emprego, perdeu a casa, gastou tudo que tinha para seguir o clube de coração dele, que estava na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, e tinha condições de ganhar e subir para a 1ª divisão. Só que chegou ali nas últimas rodadas do campeonato, o time começou a perder, e não foi promovido à 1ª divisão. E esse homem perdeu tudo. Perdeu, repito, esposa, perdeu emprego, perdeu a casa. Ele se empenhou tanto por uma coisa vã, inútil, porque futebol é uma coisa vã, é uma coisa que se o teu time ganhar não vale nada, se o teu time perder não vale nada, se o teu time ganhar a Copa do Mundo não vale nada, não vale nada. O jogador, sim, o jogador ali é a fonte de renda dele, é o trabalho dele, mas a pessoa que está ali torcendo, que às vezes se empenha tanto por uma coisa que não... É a vaidade do sentido. Um cristão pode dizer, eu tenho sentido e razão na vida. Por quê? Porque tem Jesus. Tudo que faz reverbera na vida eterna. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Quem faz a vontade do homem não permanece para sempre. Tocando no tema do futebol, esse ano foi esse ano ou ano passado, eu já me perdi, mas foi a morte do Pelé, chamado Rei Pelé, o rei do futebol. Acabou. Ganhou a Copa do Mundo, parece que foram 3, foi o maior artilheiro, considerado por todos, o maior jogador de futebol da história da humanidade. Morreu, acabou o Pelé. Ninguém mais fala do Pelé, já percebeu? O pastor contou, o pastor que evangelizou ele no hospital, que ele assistia à Igreja da Graça, o missionário R.R. Soares, lá na UTI, nos últimos dias, até a volta da vitória. E é a minha esperança, e pelos indícios que nós temos, que o Pelé se converteu nos seus últimos dias, inclusive assistindo o missionário, isso está no site, você procurar, você vai encontrar, que eu não estou falando nada de mais aqui, foi o fato que aconteceu. Esse pastor, inclusive, foi lá testemunhar para o missionário isso, que o Pelé assistiu o programa Show da Fé. O que vale o Pelé não. O Edson Arantes do Nascimento se converteu e hoje está lá no céu com o Rei dos Reis. É isso que vale. Agora, quantos gols ele fez, quantos gols ele deixou de fazer, quantas copas ele ganhou, quantos copos ele perdeu, quanto dinheiro ele angariou, está tudo aí agora. Vaidade.
Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Leia Eclesiastes, depois você vai ver que esse mundo é uma vaidade, é uma grande ilusão, até que alguém encontre Jesus. Por que nós não devemos andar mais como gentios? Porque eles estão entenebrecidos no entendimento. Eles não têm entendimento, eles não pensam no céu, não pensam na salvação, não pensam na vida eterna. Para eles a vida é aqui e agora. Se tiver cerveja e picanha, né, André? Tá bom, tá tudo resolvido. Só isso que eles querem, nada mais. Estão entenebrecidos no entendimento. O que mais? Estão separados da vida de Deus. Deus para eles é uma figura, é algo distante, não é um pai, não é presente, não é vivo, não se manifesta, não opera. Para eles podem até dizer, nós cremos em Deus, mas aquilo ali é da boca para fora, eles não têm no coração nenhuma evidência da existência de Deus, porque eu só consigo crer pela fé, e a fé é um dom de Deus. Então eles não têm, eles dizem que creem, mas não creem. E por que são assim? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja, eles são ignorantes. E ainda tem um agravante, são ignorantes com o coração endurecido. Porque quando uma pessoa é ignorante, mas tem um coração aberto para aprender, é muito mais fácil. Agora, além da ignorância deles, e essa é uma ignorância espiritual, diga-se, eles ainda têm um coração duro, não querem saber de Deus. Convide eles para ir na igreja, o que eles vão dizer para você? Eles vão te xingar. Sai daqui, seu crente, não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, esses pastores ladrões. Alguns de vocês me assistindo, vocês são duros, vocês sabem disso. Vocês ficam aí me xingando na internet, que eu sei disso. O coração de vocês ainda é duro. Mas Deus vai amolecer, Deus vai amolecer. Fica brincando com Jesus, que Ele te salva, viu? Daqui a pouco você está aqui comigo, aqui, dando dízimo aqui na igreja. Escreve o que eu estou te falando. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Isso que ele diz, não mais. Por quê? Porque quem não é da fé está, como se diz, vivendo do jeito que o diabo gosta. E o Paulo menciona que até dizer as coisas que essa gente faz é pecado. Pensar, meu Deus, é coisa muito suja, muito suja. Então eles não entendem ainda. Pode ser que alguns me assistindo agora estejam entendendo. Afinal de contas, você tem andado muito incomodado, não é? O lugar onde você frequenta, esse lugar onde as pessoas fazem troca de casal, onde as pessoas se bestializam, para eu não falar uma coisa mais pesada aqui. Bestialidade é o que a gente consegue dizer para designar sem ultrapassar o decoro. Bestialidade. Mas você está se incomodando com isso. Já é uma luzinha do Evangelho brilhando no seu coração. Agora, aos cristãos, aos filhos de Deus, mas nem de brincadeira. Cuidado que você assiste na televisão, na Disney, na Netflix, qualquer dessas TVs por assinatura aí que tem programas, que tem filmes, que tem séries, coisas imorais que vão sendo assim, sabe, colocadas sorrateiramente. Eu tenho um pavor assim, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, passa um arrepio quando eu ouço crente falando que assiste determinada série. E eles falam assim, você viu aquilo? Eu fico olhando e falo, não, você não é crente, você não é de Jesus. Se você fosse, você teria aversão a isso. Você teria nojo dessas coisas. Mas, quem sabe se converte um dia, né? Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, a vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado
em verdadeira justiça e santidade. Você aprendeu de Jesus? Você tem sido ensinado por Jesus, ou seja, pela palavra, pelo Evangelho? Então, tire toda a roupa da antiga criatura, do antigo homem, da antiga mulher que você foi e se vista do novo. Como quando o filho pródigo volta para a casa do pai, é dada a ele vestes novas, não está dito, mas é óbvio que as vestes sujas, maltrapilhas, foram jogadas no lixo, porque ele veio do chiqueiro. Então aquela roupa do chiqueiro foi jogada fora. Agora é uma roupa nova. Roupa nova, anel de filiação no dedo, sandália nos pés, bezerro cevado, alegria da casa do Pai. Quero que fique guardado e gravado no teu coração. Há coisas, muitas talvez na sua vida, que o Espírito Santo te diz é: não faça mais. Não mais. Não mais. Nunca se esqueça dessa expressão. Isso não mais. E não é uma recomendação, não é uma ponderação, não é uma sugestão de Deus. É um mandamento. Não andeis mais como andam também os outros gentios. Acabou. Para e vai viver a vida nova que Jesus lhe concedeu no Evangelho. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém?